Capítulo 11 de Levítico, verso 44 e 45, assim diz a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus tão santo, puríssimo, que não pode conviver com nenhum resquício de impureza. Pela tua misericórdia e graça, permite, na mediação de Cristo Jesus, que tenhamos comunhão com o Senhor. Obrigado a Deus, porque nós podemos ouvir a tua voz através da palavra e podemos falar com o Senhor através das nossas orações. E sabemos, ó Deus, que pelos méritos de Cristo e pela mediação dele e do teu Santo Espírito, o Senhor nos ouve, conforme a tua vontade e o teu querer. Nessa hora, ó Deus, rogamos ao Senhor que nos ensine, nos direcione, nos dê a instrução do Senhor na tua palavra. E que essa palavra, ó Deus, ache lugar nos nossos corações. Que assim o Senhor conduza a tua igreja em crescimento, em amadurecimento, em fé no Filho do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Assim nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus é santo. E Ele exige do seu povo santidade. E Ele mostra para o seu povo como ser santo, não se misturando, não se contaminando com aquilo que é impuro. A impureza impede o homem de se aproximar de Deus. No contexto de Levítico, no contexto do povo de Israel, eles não poderiam nem se aproximar da tenda do tabernáculo, lugar em que Deus manifestava a sua presença, lugar em que a santidade de Deus na terra era mais visível. Nada impuro poderia se aproximar daquele lugar. Se os irmãos se lembrarem, no início de Levítico, no primeiro sermão de Levítico, isso está lá no YouTube, se você quiser conferir a série em Levítico. O povo de Deus não vai encontrar com Deus mais no Sinai, vão encontrar com Deus agora no tabernáculo. E lá em Êxodo, no Sinai, nenhum animal poderia tocar no monte, senão morreria, porque a santidade de Deus se manifestava ali. O tabernáculo, a mesma coisa. Quem pode entrar lá dentro? Somente os sacerdotes, e no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. E mesmo assim, deveria se purificar continuamente para isso. O tabernáculo, ele estava bem no meio das tribos de Israel. Deus organizou para que o assentamento ficasse todo ao redor do tabernáculo. Isso era muito importante porque o povo deveria se purificar continuamente, porque eles estavam na presença de Deus. E ao se apresentarem com seus sacrifícios, não poderiam estar com impureza. E Deus mostra como que é essa impureza, a partir de várias regulamentações na sua lei. A santidade que Deus exigia do povo era uma santidade prática, isto é, do dia a dia, da vida deles, da caminhada deles. Não apenas algo teórico de dizer, de falar, eu sou santo, Deus me chamou para ser santo e eu sou santo. A prática disso era no dia a dia, e é por isso que você tem capítulos como esse, que vão lidar com pureza cerimonial a respeito de animais, que poderiam ser comidos, que não poderiam ser comidos, e o cadáver desses animais que não poderiam ser tocados, inclusive. Santidade tem relação com a obediência a Deus. Se Deus declarou que aqueles animais eram impuros, que não deveriam ser tocados os cadáveres deles, o povo deveria obedecer e entender que se fizessem isso, se comessem animais impuros, se tocassem em restos mortais, eles estariam impuros para se apresentarem diante de Deus em adoração, naquilo que era o culto do Antigo Testamento. E a partir do capítulo 11 até o capítulo 15 de Levítico, nós temos uma nova sessão. Se os irmãos se lembram, Levítico capítulo 10 é aquele momento trágico em que Nadab e Abiú provam pela prática, experimentam pela prática, que se achegar diante de Deus de qualquer maneira não era uma coisa aceitável. Deus os mata.
e mostra para todo Israel que ele é santo e que ele exige santidade. O capítulo 11 faz esse link com o que é puro e o que é impuro diante da presença de Deus. E o capítulo 11, 12, 13, 14 e 15 preparam para o capítulo 16, que é o grande dia da expiação para o povo de Israel. Esses capítulos vão tratar sobre pureza e impureza, leis alimentares. No capítulo 12 você vai ver como que a mulher lida com a purificação depois do parto. Depois tem no capítulo 13 as leis acerca das doenças de pele. Depois do capítulo 14 mais sobre doenças de pele. Depois do capítulo 15 sobre fluxos de menstruação e de líquido seminal dos homens. Até o capítulo 16, que vai tratar do dia da expiação. Esse é um texto deveras diferente para nós, a distância cultural é muito grande, mas os princípios da palavra de Deus permanecem eternos para sempre. E nós vamos tirar lições para a nossa caminhada aqui, a partir do estudo do capítulo 11 de Levítico. As ordenanças, por que Deus ele dá ordens para separar animais limpos de impuros? A resposta basicamente está no texto lido da liturgia, Levítico capítulo 20, que traz ali a ideia de separar-se das nações. Aqui no texto que nós lemos, do verso 44 e 45, nós temos uma resposta também. Basicamente a santidade de Deus e a obediência que o povo deve a ele, separando-se das nações pagãs. E há os detalhes que você vai observar na caminhada do texto. Então eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre o tema, a diferença entre o puro e o impuro. E nós vamos ver cada sessão aqui, como que Deus estabelece isso. É claro que ao estudar um texto desse, você precisa ter em mente que na nova aliança não há mais restrições alimentares. A Escritura diz, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Mateus 15, 18, que também foi lido na liturgia, o que contamina é o que sai da boca. Atos capítulo 10, Deus fala com Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum. Marcos capítulo 7, e assim considerou Jesus puro todos os alimentos. Então veja, na nova aliança não tem mais restrição alimentar, mas os princípios de separação, de santidade contidos nesse texto, permanecem para sempre, e é o que nós vamos ver nessa manhã. Veja comigo então a primeira seção do texto, está do verso 1 até o verso 8 do capítulo 11, que é quando o Senhor vai tratar sobre animais terrestres, puros e impuros. Verso 1, falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. A primeira seção, então, ela traz uma regra básica. Se o animal terrestre tinha unhas e cascos fendidos e ruminava, poderia ser comido. É o caso dos bois, das cabras, os animais que eram usados principalmente nos sacrifícios levíticos. Poderiam ser comidos naturalmente. Ovelhas. Agora, aqueles que só tinham uma coisa ou outra, como Deus diz para Moisés, não poderia comer. O arganaz era uma espécie de coelho ou texugo. Difícil identificar o nome de alguns animais no texto, ok? Mas a ideia é desses animais que têm uma coisa ou outra. Ruminar é aquilo que o boi faz. Se você já viu lá na fazendinha, come a comida, volta com ela, mastiga, mastiga, mastiga e volta novamente. Só que o coelho ele não rumina. E a ideia da palavra ruminar aqui é aquele que mastiga longamente, não necessariamente somente ruminar o alimento. Mas o fato é que não poderia comer
estes animais. E o verso 8 traz uma questão importante. Não pode tocar também nos seus cadáveres, porque senão serão imundos. Esta proibição, ela está associada à questão de vida e morte. O nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. E a morte, ela traz essa contaminação para o povo que servia ao Deus vivo. Então, se eles tocassem em alguma coisa morta, eles estariam contaminados. Os irmãos se lembram do capítulo 10, em que os filhos de Arão que viveram não puderam pegar os seus irmãos mortos, porque os sacerdotes e o sumo sacerdote não poderiam ter contato nenhum com um cadáver, porque estariam cerimonialmente impuros para adorar a Deus. O povo também não poderia, eles também estariam impuros cerimonialmente para se apresentarem na tenda do tabernáculo, contaminariam o ambiente, estariam contaminados, e Deus exige santidade, Deus exige separação de tudo aquilo que representa o pecado. E a morte representa o pecado. A morte aponta para o pecado, para a impureza, é por isso que eles não poderiam nem tocar no cadáver destes animais. A ideia é de cultualmente impuro, eles estariam impuros na maneira cultual de ser. A segunda seção está do verso 9 ao 12, que trata dos animais da água. Veja comigo o verso 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatana e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatana ou escamas, será para vós outros abominação. Então, uma regra simples: tem barbatana e escama, pode comer. Não tem, não pode. Então, camarão, esquece. Qualquer outro animal, esquece. Se você gosta disso, naquela época você não poderia comer, tá? A ideia de enxameiam, aqueles animais que formam enxames e vivem ou se locomovem de maneira irregular. E há várias tentativas de explicar isso aqui por parte dos estudiosos, mas parece que a ideia da locomoção é algo importante aqui. Os animais de barbatana e de escamas geralmente têm um movimentar-se mais regular. E os animais que enxameiam já são mais desordenados. Parece que isso representa um pouco da questão, diferença entre ordem e caos. Quando Deus cria tudo, é tudo ordenado, tudo bem adequado. Tá? Agora, os animais que enxameiam, eles representam algo no sentido do caos, aquilo que é bagunçado, aquilo que é aleatório, aquilo que é desordenado. Mas essas são tentativas de explicar, o texto não explica. Perceba que Deus, ele só diz: não come, come. E é isso. Aceitem, recebam, faz parte da santidade, faz parte da separação das nações. Uma palavra que é acrescentada aqui é abominação. Além de imundo, deve ser abominável, algo que vocês devem detestar. Se Deus considera impuro, se Deus considera abominável, vocês também, como povo de Deus, devem considerar incompatível com a santidade de Deus. Essa é a ideia de abominação. Contrário, inclusive, daquilo que Eva fez. Os irmãos se lembram que Deus disse: não pode comer do fruto, tal. E o que é que Eva faz? Eva, ela olha e diz: é agradável aos olhos, desejável para dar entendimento e boa para comer. Israel é chamado para uma postura diferente daquela que trouxe, dos pais que trouxeram pecado ao mundo. A ideia é: se Deus falou não coma, não coma, porque isso ofende a santidade de Deus. A terceira seção está do verso 12 a 19. Acompanhe comigo agora os animais que vivem no ar. E essa é uma ordem muito parecida com a ordem da criação, tá, irmãos? Os animais da terra, da água e do ar. E é assim que Deus vai trabalhar com Israel ali numa perspectiva também, pensando na perspectiva criacional. Verso 13 ao 19. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantosso é o urubu, tá? E a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie.
todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Claro que o morcego ele não entra na mesma classificação das aves, atualmente, né? Mas naquela época entrava no pacote ali. E algo que chama atenção nessas aves é que a maioria delas comiam animais mortos. Então talvez aí há uma explicação do porquê essas aves eram consideradas impuras, mas é apenas uma sugestão. O texto também só apresenta: vocês não podem comer dessas aves. E é isso. A quarta seção agora fala de animais que voam também, mas os insetos. Verso 20 até o 23. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com ela sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, que é um gafanhoto migrador, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão para vós outros abominação. Então, o que determina os insetos, aqueles que têm as patas traseiras mais sobressalentes, e eles pulam. Os irmãos devem se lembrar que a alimentação básica de João Batista era gafanhoto com mel. Então, era uma comida aprovada por Deus. E a palavra inseto aqui traz aquela ideia do enxameiam, aqueles insetos que enxameiam, mas que não têm um pular regular como aqueles insetos, o grilo, e os tipos de gafanhotos que existem. Então é isso que vai determinar aqui aqueles animais. Deus estava mostrando ali, restringindo para Israel aquilo que os colocava impuro cultualmente e aquilo que os permitia se achegarem à presença do Senhor. Antes de nós passarmos para a sessão que se inicia em seguida, que é o outro assunto, como que você lida com a impureza, nós precisamos pensar um pouco a motivação do Senhor dar essas leis, que, como eu disse, para nós, pela distância cultural, é muito estranho, né? Nós que somos de Minas não poderíamos comer porco naquela época, olha só. Seria difícil para nós não podermos comer alguns alimentos ali, mas, obviamente, era a ordenança do Senhor para sermos santos, para que eles fossem santos. Há algumas tentativas, irmãos, de explicar isso aqui. Pelo menos 2 delas eu acho que os irmãos já ouviram em algum momento da caminhada. A primeira delas era a ideia de que estes animais citados aqui por Deus, eles eram usados por outras nações, nos seus rituais de adoração, no seu culto. Eram animais mais ligados a questões pagãs. Mas essa explicação ela é deficiente, porque, por exemplo, o boi, ele era uma divindade do Egito, e mesmo assim era usado nos sacrifícios em Israel. Então não parece ser o caso aqui. Uma segunda explicação, que você talvez ouviu até mais do que a primeira, é a questão da higiene alimentar. O porco naquela época não tinha geladeira e ele poderia transmitir doenças. Alguns coelhos transmitem doenças também e tal. Mas essa também não é uma explicação das mais adequadas, porque era só o povo aprender a fazer a cocção correta daquele alimento e resolveria esse problema. A questão não é alimentar, porque se fosse alimentar, Deus havia dito no texto: olha, eu estou limitando esses animais porque é bom para a saúde de vocês. Mas não é isso que Deus está falando no capítulo 20 de Levítico, que nós lemos na liturgia. Não é isso que Deus está dizendo no verso 44 e 45 do capítulo 11. Tudo aquilo que Deus ordena ao seu povo, que tem a ver com a santidade e com a obediência, tem a ver com questões espirituais, tem a ver com o relacionar-se com Deus, tem a ver com a comunhão com Deus. Então, vai mais além disso. Por que existe essa separação entre animais impuros e puros? Você deve se recordar que isso é dito anteriormente à lei de Moisés. Noé, quando vai entrar na arca, ele recebe ordens de levar animais puros e animais impuros. E os animais puros deveriam ser em quantidade maior para que ele oferecesse sacrifício a Deus quando saísse da arca. E é isso que ele faz. Ele oferece sacrifícios ao Senhor
quando ele sai da arca com os animais puros. Então essa distinção já existia antes da lei de Moisés, já existia antes de Israel existir como nação. O segundo princípio que eu encontro aqui é nessa distinção é de imitar o princípio de Deus, da santidade de Deus. Como Deus, ele separa um povo para si, das demais nações, para que esse povo seja santo, obedecer a Deus expressa essa separação do povo dessas nações. É o que inclusive está no capítulo 20. Separai-vos dessas nações, vocês não são como elas, vocês se relacionam comigo. Uma terceira explicação pode estar no fato de que esses animais representavam simbolicamente as nações pagãs. Naquele contexto, se contaminar com aqueles animais, tornar-se cerimonialmente impuro, apontaria para o fato de que o povo estava mais parecido com os pagãos do que com o que Deus requeria deles. Essas explicações, elas fazem sentido porque no capítulo 11, verso 45 que nós lemos, a separação dos egípcios é apontada quando Deus diz: eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês daquela nação pagã para ser um povo separado, um povo santo. No capítulo 20 que lemos na nossa liturgia, Deus fala de separação das nações também e de santidade. Daniel e seus amigos não comem das comidas, das iguarias do rei. Por quê? Porque aquela comida ali tinha a ver com a nação pagã e eles eram povo de Deus. Em Atos, quando Pedro tem aquela visão, Atos capítulo 10, a visão está relacionada com animais impuros, com os gentios, tanto que Pedro e os demais entendem isso posteriormente, quando eles dizem: olha, de fato o evangelho chegou aos gentios. E Pedro explica primeiro a sua visão de Deus falar com ele para comer os animais impuros, porque Deus considerava aquilo comum, puro. Então, meus irmãos, a explicação, ou as explicações mais razoáveis para essa diferença entre animais puros e impuros, tem a ver com as questões da santidade de Deus, a santidade que o povo deveria ter e, especialmente, a separação que esse povo deveria ter das nações pagãs. Como que eles se separavam? Obedecendo às regras alimentares que o Senhor colocava diante deles. E a próxima sessão, do verso 24 ao 31, vai tratar sobre o caso se alguém ficasse contaminado. Porque, veja bem, era uma situação até corriqueira. Imagina a dona de casa todo dia de manhã acordando com aquele monte de inseto na sua cozinha. Uma hora ou outra ela ia encostar naquele inseto ali. E o texto diz também até se o animal morto cair sobre roupa, sobre vaso de barro, sobre fogão. A gente vai ler aqui agora e entender um pouco melhor disso. Veja bem, verso 24 a 31. E por estes vos tornareis imundos, qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Veja, a imundícia era temporária. Tá? Isso é importante de você destacar. Por quê? Isso é a graça de Deus para com o seu povo. Isso é graça. Vocês ficarão imundos. Vocês não poderão se aproximar do tabernáculo, mas é temporariamente. É só até a tarde. Vocês poderão, depois da purificação, se apresentar a mim em adoração. Isso é graça, irmãos. Porque se a pessoa fica impura cerimonialmente, ela não pode ter comunhão com Deus no contexto do culto do Antigo Testamento. Então Deus é gracioso. É só até a tarde que vocês ficarão assim. Então, se a dona de casa lá, principalmente, caísse lá um gafanhoto lá que não podia comer, fosse imundo na roupa dela, ela ficaria imunda até a tarde. Então, teria que tomar cuidado quem tinha mais contato com animais no dia a dia. O homem que estava lá no campo trabalhando, pegou no animal morto sem querer, estaria imundo até o final do dia e deveria se purificar. Do verso 32 a 38, Deus vai orientar sobre os utensílios. Deixa eu continuar o verso 25, né? Qualquer que levar o seu cadáver, lavará suas vestes, será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em dois e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo, é uma repetição da lei anterior. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver, lavará suas vestes, será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Então, lava a roupa, toma um banho e você fica até a tarde esperando para poder ir no sacrifício da tarde oferecer culto ao Senhor.
E esses os serão imundos entre os enxames de criaturas que povoam a terra, doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o jeco, o crocodilo da terra, lagartixa, mais animais aqui, referentes à impureza. Esses os serão por impuros entre todo o enxame de criaturas, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Aí o verso 32, dentro ainda dessa seção, vai trazer a questão da contaminação em utensílios, em itens básicos da vida deles. Tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água, e será imundo até a tarde, então será limpo. Então veja, o vaso de madeira, a veste, o pano de saco, a enxada, a foice, tem que mergulhar na água e deixar lá até o final da tarde. Agora o vaso de barro, se a irmã tivesse comprado aquela panela da Polishop da época de barro, deveria quebrar se caísse um animal morto naquela panela, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nela será imundo, e o vaso quebrareis. Não dá para recuperar o vaso de barro. Todo alimento que se come preparado com água será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. E se for um forno, que também é de barro, o que é que vai fazer com ele? Quebra ele. Então, se o israelita construísse um vaso de barro, caiu lá qual animal aqui? Um lagarto da areia, um camaleão, caiu uma lagartixa, quebra e faz de novo, porque estava imundo para cerimonialmente diante do Senhor. Só tinha uma exceção aqui, que era a questão da cisterna, no verso 36. Porém, a fonte ou a cisterna em que se recolhem as águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Porque a cisterna, você sabe que era difícil cavar um poço naquela época. Então, Deus também usa de misericórdia. Fala, se todo poço que caísse um animal tivesse que ser tapado, ia faltar água, o pessoal ia ter dificuldade com isso. Então, Deus fala, não, isso aqui dá para resolver, não vai ficar imundo. Se você tocar o animal para tirar ele da água, você vai ficar imundo, mas a cisterna não, pode beber da água dela. Aí tem uma peculiaridade no verso 37 quanto às sementes. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Verso 38. Mas se alguém deitar água sobre a semente, a ideia de deitar água aqui é colocar água para cozinhar essa semente, aí não pode. Ela será imunda até a tarde. Se essa semente fosse para o plantio, tudo bem, mas se fosse para comer, ela estaria imunda. Não há explicações do porquê disso. Somente Deus afirmando aquilo que deveria ser feito. Ok? Eles deveriam obedecer às ordenanças do Senhor, que tinha a ver com um relacionamento de santidade com Ele. Eu sei que quando a gente lê, você fala assim, mas que coisa estranha. Que coisa diferente. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é santo. E se Ele determinou que essas coisas tornavam o povo inapropriado para se apresentar em adoração a Ele, o povo deveria obedecê-lo. Deveria seguir a sua ordenança. Por mais estranho que seja para nós, para aquele povo é certo que fazia sentido. Eles estavam num contexto muito diferente do nosso. E eu quero abrir a última sessão, antes de nós passarmos para algumas aplicações para nós, vendo o verso 39 ao 40. Veja comigo, acompanhe a leitura. Se morrer algum dos animais que vos é lícito comer, agora o animal que é lícito comer, se ele morrer de morte natural, não aquele que foi matado, que o seu sangue foi retirado de acordo com as leis dadas a Moisés, se esse animal morrer naturalmente, quem tocar no seu cadáver também será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará suas vestes, será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Então, a referência aqui é aquele animal que morria naturalmente, que não era morto pelo próprio adorador, para o sacrifício ou para o consumo. Também ficava cerimonialmente impuro, por causa daquele princípio anterior que eu apontei, morte e vida. Morte não combina com o Deus dos vivos
E a morte representa impureza, representa pecado, representa separação do Deus vivo. O verso 41 e 42 é uma repetição, um reforço do que já foi dito anteriormente. E o verso 43, não vos façais abominações por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Não façais abominações, não fiquem cerimonialmente impuros para me adorar. Não façam isso. Não se entreguem aos alimentos que eu já disse que vocês não devem comer, porque senão vocês ficarão inapropriados de se apresentarem diante de mim em adoração. A ideia é o seguinte: se separe dessas coisas e busque estar mais disponível, de maneira mais disponível possível para a adoração a Deus. Lembre-se que o sacrifício poderia ser feito de manhã e à tarde e voluntariamente em qualquer horário que o adorador quisesse levar o sacrifício para adorar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor. E a ideia é: esteja sempre puro, ou busque sempre estar puro, para andar na minha presença, para me adorar, para poder se apresentar diante de mim cerimonialmente limpo. Porque imundos e impuros não podem ter comunhão com Deus. Não podem se apresentar diante do Deus que é santo e que é puro. Eles haviam chamados, irmãos, para viver em santidade em todas as áreas. E é por isso que eu te falei no início aqui, que santidade é coisa prática. Isso aqui é muito prático. Você não pode se contaminar no seu dia a dia com estes alimentos. Essa é a santidade prática para aquele povo. A lei alimentar era uma prova disso. E aí no verso 44, que nós já lemos, é uma lembrança do Deus do Sinai, que deu as leis, que consagrou o seu povo como propriedade exclusiva dele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vós vos consagrareis, sereis santos, porque eu sou santo. A mesma coisa que Deus disse a Moisés no Sinai. E não vos contaminarei por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Vivam em santidade, porque o Deus que vos chamou é santo. Reforça isso, Senhor. O verso 45 é uma lembrança da gloriosa redenção do Egito. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esses eram lembretes gloriosos, meus irmãos, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Com essa lei que distinguiam animais puros e impuros, o povo era lembrado que Deus os distinguiu para si. Deus fez diferença deste povo para Ele mesmo. Os israelitas eram um povo chamado dentre todas as nações. E eles deveriam se lembrar que as leis que Deus os dava era diferente das leis que todas as nações receberiam. Deuteronômio capítulo 8, inclusive, fala sobre isso. O povo ia olhar para Israel e falar: que grande Deus há como esse Deus, que dá as suas leis a este povo. Israel deveria viver dessa maneira, como propriedade exclusiva do Senhor. E aí o verso 46 e 47 encerra: esta é a lei dos animais, das aves, de toda alma vivente que se move nas águas, de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se comem, que se podem comer, e os animais que se não podem comer. Então, quais são, meus irmãos, eu quero concluir com essas aplicações para a nossa vida. Quais são os princípios da palavra de Deus eternos e válidos para nós, dentro desse texto Levítico capítulo 11, que nós podemos extrair para a nossa caminhada? O primeiro deles: então lhes disse, tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Marcos capítulo 7, verso 18 e 19. Sob a nova aliança, meus irmãos, não há regras alimentares, louvado seja Deus por isso. Pode comer o seu bacon, o seu camarão, pode comer o que você quiser. Coma tudo, de tudo, dando sempre graças ao Senhor nosso Deus. A partir do sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo, você pode comer tudo para a glória de Deus. Erram as seitas, erram os adventistas do sétimo dia, erram os próprios judeus ao se recusarem comer aquilo que Cristo purificou. Aquilo que Cristo disse é puro. Não há mais uma nação como Israel, não há mais restrições alimentares. O próprio Cristo santificou todos os alimentos. Então, meus irmãos,
se não for por alguma questão de saúde, pode comer de tudo que o Senhor, nosso Deus, vos dá. Segunda aplicação, se havia alguma representação de animais impuros com as nações pagãs, isso cai por terra a partir de Atos capítulo 10. Pedro, ele tem a visão de animais impuros descendo do céu e Deus falando 3 vezes com ele, mata e come. Aí Pedro diz, jeito nenhum, Senhor, porque isso é impuro. Aí Deus fala, não consideres impuros aquilo que eu purifiquei, aquilo que é puro para mim. E aí lá em Atos capítulo 11, verso 18, depois que Pedro vai até a casa de Cornélio, que os recém-convertidos ao cristianismo do judaísmo ficam ali bravos com Pedro, Pedro explica toda a situação, a visão que ele teve, qual que é a conclusão de todo mundo em Atos capítulo 11, verso 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então a relação de animais impuros com nações pagãs não existe mais também. Deus purificou, Deus fez cair, na verdade, toda essa barreira. E ele diz que há um só povo de toda língua, nação, raça, tribo. Não tem mais essa separação. E é por isso que nós devemos, meus irmãos, proclamar o evangelho a todas as nações. Nós não somos uma nação geográfica. Nós somos uma nação chamada para o reino de Deus, que é um reino espiritual. Um reino que nasce no coração dos homens. Um reino que não é delimitado por fronteiras geográficas. Nós somos a nação santa do Senhor, e todo aquele que é salvo pelo Senhor é agregado a essa nação, não importa qual seja a nação geográfica que ele pertence. Terceira, o princípio de puro e impuro permanece. Por quê, meus irmãos? Apesar de não ter essa associação dos animais impuros com as nações, você sabe que nem todo mundo vai dar ouvidos ao evangelho. E a Escritura Sagrada, ela só apresenta 2 tipos de pessoas, aquelas que pertencem ao Senhor e aquelas que não pertencem ao Senhor. E nós podemos categorizar aqueles que são purificados, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, e aqueles que permanecem impuros nos seus pecados, rebeldes, alheios a Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos colocar em sociedade, em julgo desigual, com aqueles que não pertencem ao Senhor. O princípio do puro e do impuro permanece. Os impuros são aqueles que não herdarão o reino de Deus, porque eles são impuros diante dos olhos de Deus. Você é puro diante dos olhos de Deus, não pelo seu mérito, mas porque Cristo Jesus te purificou. Aqueles que Cristo Jesus não purificou, são impuros. Então não se ponha em julgo desigual com os incrédulos, é o que diz a Escritura. Especialmente, não apenas no casamento. Jovens que estão ou vão namorar, não namorem com quem não é crente. Namoro não é evangelístico, preste atenção. Namoro é com o povo que pertence ao Senhor, que é purificado e está sendo purificado por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Quarto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quando Deus ordenou a diferença, quando Israel obedecia, eles estavam fazendo o quê? Glorificando a Deus, exaltando a Deus. Eles estavam olhando para o caráter daquele Deus santo, e eles estavam olhando para o padrão de vida que Deus estava dando para eles, e eles estavam obedecendo ao Senhor, e por isso dando glória a Ele. Você precisa se perguntar, se o que você come e bebe e tudo mais que você faz é para a glória de Deus, se tem em vista o caráter santo de Deus, e se você está preocupado com o padrão que Deus dá para a sua vida. Porque se não for assim, se você não está buscando fazer tudo para a glória de Deus, tendo o caráter de Deus e o padrão de Deus para a sua vida, você não está entendendo o que é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele nos deu um padrão de vida que está aqui na sua palavra. Ele nos deu um caminhar de santidade como Ele é santo, espelhado no caráter dEle. Ele nos deu toda a provisão necessária em Cristo Jesus, para que busquemos uma vida que glorifique ao Senhor em tudo que nós fazemos. Pense nisso, avalie a sua vida.
considere o como você tem buscado glorificar a Deus com a sua vida. Quinto, o assunto central é a santidade de Deus. Por isso a importância de saber o que era puro e o que era impuro para não se contaminar. Nadab e Abiú sabiam, mas mesmo assim levaram aquilo que era impuro diante de Deus e Deus os fulminou. E eu quero que você perceba a gravidade do que é viver diante de um Deus santo. Meus irmãos, Deus não é um Deus domesticado, que se adequa àquilo que nós pensamos sobre Ele. Deus é quem é e quem Ele diz que Ele é na sua palavra. É por isso que nós precisamos entender as suas exigências para uma vida santa e buscar uma vida de obediência à sua palavra. Deus não vai aquecer com as nossas ideias sobre Ele. Deus sempre terá um padrão, e o padrão de santidade é o padrão da sua palavra. E nós precisamos buscar viver uma vida santa, com tudo que Ele tem nos dado de provisão para isso. Se você é um verdadeiro crente, lavado e remido no sangue de Jesus, você sabe que só está diante de Deus por causa da mediação de Jesus Cristo, que te purifica dia após dia. E você sabe também que você foi chamado para viver uma vida santa na prática. Não apenas abrir a boca e dizer, eu estou vivendo em santidade. Todo mundo que abre a boca e diz, estou vivendo em santidade, geralmente, quase todo mundo, né? Geralmente, quem bate no peito e diz, eu estou vivendo em santidade. Tá não. Quando vai lá no gabinete pastoral e fala, eu estou vivendo em santidade, pode saber. A gente já pergunta, qual que é o pecado que você está envolvido, meu filho? Porque a santidade ela é prática, ela se demonstra no seu dia a dia, ela demonstra na sua caminhada. Qualquer coisa contrária disso, qualquer luta, qualquer alvo do crente, da pessoa, do adorador, em viver uma vida santa diante de Deus, qualquer coisa contrária disso, é que na verdade a pessoa precisa de conversão genuína. Ela ainda não é crente, ela ainda não se converteu, porque Deus é santo. Ele diz, eu sou santo, e vós também devereis ser santos. Por fim, meus irmãos, a última aplicação para nós aqui desse texto, a graça de Deus. Veja, você precisa ver graça de Deus na sua lei. A graça de Deus para com aquele povo e para conosco. Como é que Deus está entregando Levítico capítulo 11? Tudo mastigadinho, tudo explicadinho para o povo. Dava até para fazer uma tabela, ó, esses animais aqui impuros, esses aqui puros. Vamos tomar cuidado. Deus entrega tudo. Deus é gracioso. Deus é amoroso, cuidadoso para com o seu povo. Deus deixa tudo muito claro na sua palavra. Para quê? Para que o povo não se contamine. Para que o povo viva em santidade, em obediência. Está faltando alguma coisa da palavra de Deus para que você entenda como viver para Ele? Eu acho que não. Deus já nos entregou toda a sua palavra revelada, explicada. E pela sua misericórdia, nós podemos compreendê-la para vivermos uma vida santa diante dEle. Isso é graça de Deus. Entenda, se você entender isso na sua caminhada, você entende tudo. Deus não tinha obrigação nem de te salvar, nem de te explicar nada, nem de fazer nada por você. Você merecia o inferno, mas Ele graciosamente decide te salvar, sustentar a sua salvação, dar do seu Espírito dentro de você, te dar uma palavra inerrante, infalível, perfeita, te ensinar o caminho, te instruir, te disciplinar, te corrigir, andar com você até a eternidade. Isso é graça de Deus. É o que Ele fez com Israel aqui, e é o que Ele faz conosco na nossa caminhada. E veja também, por último, a graça de Deus, porque a imundícia era temporária. Lembra disso nesse texto? A imundícia era temporária. Era lavar e ficar purificado. Mas você sabe que tudo que era dado por Deus como algo externo tinha a ver com algo interno. Aquele povo precisava se lavar com fé. Embora o texto não nos apresente aqui a palavra fé, não é nem necessário que apareça. Como é que um povo que ouve ao seu Deus não expressa fé ao obedecê-lo? Aquele povo deveria ter fé que o Senhor os purificaria fazendo aquele ritual de obediência. E essa fé, os irmãos devem saber que a base dela é a mesma, é o Messias, é o Salvador, é Jesus Cristo. Mas aquilo que estava obscuro para eles por causa do progresso da revelação, é claro para nós, porque Jesus já veio. Então a base da nossa fé,
A base da fé deles é a mesma da nossa, a pessoa e a obra de Jesus. Nós também somos imundos, ficamos imundos, não por contato com os animais, mas porque aquilo que procede do nosso coração, como foi lido várias vezes aqui hoje, é o que nos contamina. E como é que nós vamos nos purificar? Tomando um banho? Também não. Nós vamos nos purificar nos méritos de Cristo, pela fé na obra redentora de Jesus Cristo. É Ele que nos purifica de todo pecado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele que nos apresenta puros ante o trono da graça de Deus. É por isso que nós só podemos nos achegar a Deus pelos méritos de Cristo. Então, para que sejamos santos, puros e aptos para estarmos na presença de Deus, nós precisamos ir até Cristo, o único mediador, o único que nos separa das impurezas. Vá até Cristo e que você será purificado e assim poderá adorar ao Deus vivo. Que assim Deus nos abençoe e nos conduza para uma vida de santidade diante dele. Amém.